Pois é, Léo. Queiroz sumindo do noticiário, né? Porque o Fux tirou o Queiroz da frente. E agora quem aparece é o Antônio Palocci, né? Sai Queiroz, entra Palocci. Palocci requentando as mesmas denúncias contra o Lula, que o ex-presidente Lula teria recebido dinheiro, Odebrecht, etc. e tal. A velha lenga-lenga, né? Uma delação que já tinha, inclusive, sido desacreditada pelo próprio Ministério Público. Mas é um jogo muito manjado, né, Léo? É sempre que tem alguma coisa constrangedora, arruma-se alguma coisa para atacar o ex-presidente Lula. É uma estratégia que tem dado certo, Léo. O grande problema dessa estratégia é exatamente esse. Tem dado super certo. Olha, toda vez que acontece alguma coisa bizarra, traz à tona alguma coisa do PT ou relembra alguma coisa que chama a atenção do público do Bolsonaro. Eu fiquei impressionado como que hoje o fato do Bolsonaro ter divulgado aquilo que já era público a respeito do BNDES fez tanta massa de manobra achar que o Bolsonaro abriu a tão falada caixa preta do BNDES. Como que são as coisas, né? Como que eles conseguem realmente abafar o caso com sensacionalismo? Como que deu certo? Isso mostra, infelizmente, que a sociedade brasileira é uma sociedade muito vulnerável. A todo momento, quando algo bizarro acontece e um escândalo com a família Bolsonaro, eles trazem de volta a mesma lenga-lenga a respeito do PT, a mesma conversinha. Eu acho, Léo, que nesse momento é a hora de nós falarmos com o eleitorado do Bolsonaro e com esse pessoal. Olha, o Lula tá preso, babaca. Presta atenção nas pessoas que vocês colocaram no poder, porque o Lula tá preso. O Lula não tá fazendo mais nada na política. O Lula tá preso, é exatamente porque o Lula tá preso que a gente tá ferrado. Mas, babaca, presta atenção em quem vocês colocaram na presidência, quem vocês colocaram na instituição, porque a família Bolsonaro toda, a turma do Queiroz, tá tudo muito estranho. Léo, a Nájila Cristina está dizendo, infelizmente deu e dá certo, né? O ódio ao PT se fixou na mente das pessoas. Você lembrou muito bem o caso do BNDES, porque volta e meia hoje eu entrava no Twitter e eu via lá que o BNDES era o tema mais comentado do dia. Eu falei, por que as pessoas estão falando tanto sobre o BNDES? Que é um tema técnico, né, de difícil compreensão para a maioria das pessoas, e aí você matou a charada. Provavelmente o Bolsonaro anunciou que abriu a caixa preta, né? E a caixa preta, na verdade, nunca foi caixa preta, ela sempre esteve aberta. O Luiz Nassif botou uma matéria outro dia dizendo que abrir a caixa preta era simplesmente entrar no site do banco, botar lá. Você botava o nome de uma empresa, aparecia todos os empréstimos para essa empresa. Se pagou, se não pagou, tudo já é aberto, né? O banco já é plenamente transparente, portanto, ele não é uma caixa preta, né? O Bolsonaro tem tanta certeza que seu público é facilmente manipulável que o Bolsonaro publicou no Twitter o link que já estava disponível há muito tempo. Esse link no BNDES ele sempre foi disponível, que são os maiores clientes do BNDES. E ele publica esse link, ele não tem coragem de falar que tem alguma coisa errada, porque se ele fala agora, nesse momento, que tem alguma coisa errada, obviamente, ele continua essa história de que o BNDES é um grande problema, e ele pode precisar do BNDES, inclusive, porque o governo pode precisar do BNDES para o fomento. Aí o Bolsonaro deixa a seguinte frase: tire suas conclusões. Isso porque ele não pode condenar os clientes do Brasil como sendo inimigos do Brasil. Olha, seria como, Léo, se a gente conversasse da seguinte maneira com uma pessoa que tivesse com vontade de comprar um supermercado. Abra a caderneta do supermercado e veja quem deve o supermercado e tire suas conclusões. Bom, a conclusão que eu tenho é que as pessoas que estão elencadas como devedores do supermercado, assim como as pessoas que estão elencadas como devedores de um cartão de crédito, como devedores de um banco, são clientes, são bem-vindos. Porém, o Bolsonaro conseguiu criar uma percepção na cabeça do alienado brasileiro que essas empresas, esses países que pegaram dinheiro do BNDES são inimigos. Como se o dinheiro do BNDES fosse um dinheiro que tivesse lá à disposição de ser utilizado gratuitamente pelo Estado brasileiro. E uma brincadeira que a gente precisa pensar nesse momento, quando a gente escuta uma bobeira dessa a respeito do BNDES, as pessoas falando que, olha, poderia ter sido usado no Brasil, mas peraí, me conta um caso de negativa de um empréstimo do BNDES, o governo tal tentou investir numa estrada e não conseguiu. É muito estranho a alienação. Olha a palhaçada, Léo, estou vendo aqui agora, né? Ele põe aqui, ó, ainda vamos bem mais a fundo. Aí ele divulga o link com 50 maiores tomadores de empréstimo do BNDES. Primeiro, a Petrobras.
maior empresa brasileira. Segundo, a Embraer, que era uma das maiores empresas brasileiras, agora é uma empresa dos Estados Unidos. Depois, terceiro lugar, a Norte Energia, que é a empresa que construiu a usina de Belo Monte. Nada mais natural que ela tenha pego um empréstimo no BNDES. Quarto, a Vale, maior exportadora do Brasil. Quinto, a Odebrecht. A Odebrecht, normal, maior construtora do Brasil. Sexto, o Estado de São Paulo, o governo do Estado de São Paulo. Então, assim, não tem absolutamente nada demais. Não tem, nem a Friboi aparece aqui entre os maiores tomadores. Expressão máxima do petismo, né? O governo do Estado de São Paulo, que é exatamente a turma que mandou prender o Lula. É exatamente de onde veio o ministro da Justiça dele. É muito estranho ele criar essa expectativa. Aí é engraçado que ele publica, assim, tipo uma coisa completamente banal, né? Tipo assim, ele publica uma palavra cruzada do jornal. Palavra cruzada. Estou aqui abrindo a caixa preta da Folha de São Paulo. Ele publica palavras cruzadas e escreve, tirem suas conclusões. Ele realmente é muito figura, cara. Isso aí é muito louco o que está acontecendo. O mais desesperador, Léo, é saber que isso funciona. Olha, hoje o que eu vi de pessoas comentando, pedindo o fim do BNDES, o fim do PT, desesperadas porque o Bolsonaro desvendou um mistério que já estava disponível na internet, desde o nascimento quase da internet, né? Que o BNDES é mais antigo que a popularização da internet. Desde o nascimento da internet no Brasil, esses dados já estavam disponíveis porque órgãos públicos têm que manter essa questão da transparência, que é exatamente a publicidade dos atos públicos. Isso é lei. A questão dessa transparência, a impossibilidade da existência de uma caixa preta do BNDES, não é uma coisa de um governozinho bom e transparente. É lei, a transparência dos atos do poder administrativo. Isso é uma coisa que é completamente sem nexo. Imaginar que nós temos gente dentro do Brasil que acredita nessas historinhas de contos de fadas. Para falar em transparência, aconteceu uma coisa muito engraçada. Veio um cara aqui xingando no e-mail, né? E aí queria dizer o seguinte: queria que o 247 abrisse todos os contratos que ele tem com todos os clientes, a relação de todos os clientes com base na lei de acesso à informação, tal, para. Eu falei, cara, assim, se quer acessar a lei de acesso à informação, você pode procurar todos os governos do Brasil, todos os estados, todas as estatais, mas lembra você que o Michel Temer já ilegalmente, né, na verdade, discriminou o 247, né, que é um dos maiores sites do Brasil, mas ele tirou da publicidade ilegalmente, porque ele queria dar publicidade só para os amigos, né? E eu falei, o cara acha que a lei de acesso à informação obriga qualquer empresa a abrir os números. Eu falei, por que você não liga lá na Globo? Vai pegar o faturamento da Globo, do SBT, não que assim, mas não que a gente tenha coisas a esconder, mas o ponto é o seguinte, né? O cara chega te intimidando, te xingando e te obrigando, com base numa lei que ele não entendeu, né, a abrir os seus dados. Então, realmente. E você abriu uma oportunidade para a gente falar de uma coisa que é importantíssima. Vou fazer um parênteses bem rápido. Existe, pelo menos dentro do eleitorado do Bolsonaro, a ideia de que quem defende a democracia automaticamente está disposto a criar uma administração democrática naquilo que é privado. Defender a democracia é defender uma administração democrática daquilo que é público. Até no privado existe a democracia. É a convenção de condomínio que decide as coisas relativas ao condomínio. Então, num prédio, por exemplo, se vai fazer uma quadra de esporte ou se vai fazer uma lavanderia, quem decide isso são os donos, que é o condomínio. Quando a gente fala de democracia, a gente fala de democracia na administração daquilo que é do povo. Então, é através de uma decisão democrática que a gente vai decidir se a gente vai realmente cortar todas as árvores da Amazônia para poder permitir a exploração da Amazônia para fins puramente comerciais. Agora, quando a gente fala de uma empresa privada, não se aplica essa ideia da democracia, da transparência. A gente faz uma crítica do BNDES exatamente porque no BNDES, onde imbecis da comunicação, imbecis nada, gênios da comunicação que sabem, que estão lidando com imbecis no público, e até políticos que sabem muito bem que não existe caixa preta do BNDES, nem kit gay, nem mamadeira de piroca pública nos meios públicos, eles usam a imbecilidade
vontade do povo para trabalhar esses efeitos lúdicos na cabeça do povo. Na administração pública, a transparência, ela é lei. Naquilo que é privado, a transparência é só se estiver acontecendo uma investigação que a justiça vai pedir, obviamente, aquele tipo de transparência. Não é assim, porque nós queremos transparência de um órgão público, isso gera uma obrigatoriedade daquele que quer transparência daquilo que é público, ou seja, daquilo que é nosso, de abrir uma transparência daquilo que é privado. Não faz sentido. A mesma coisa é a democracia. Se o cara vem falar idiotice em um site, o site não é obrigado a aceitar ele falando idiotice. Por isso que a gente corta quando a pessoa está desrespeitando. Nós não somos obrigados a aceitar a imbecilidade. Aqui não é público. Aqui é pro público, que é bem diferente de ser algo público. Muito bem lembrado, Léo, muito bem explicado. Parabéns pela explicação. Mas olha, quando o Bolsonaro vem fazer essas palhaçadas aí, tipo esse post do BNDES, tirem suas conclusões, ele já não está enganando tanto assim, não. Eu fui ver aqui as respostas das pessoas no Twitter, né? Olha aqui que está mais destacada. João Gabriel Prates. Presidente, além de hipócrita, o senhor é burro. Esses valores são de empréstimos e incentivam o desenvolvimento de empresas que geram empregos e riquezas no Brasil. Ou o senhor acha que a TIM, a Renault e a Ambev são comunistas? Deixa de ser burro e para de iludir seus eleitores ingênuos. Aí o outro fala assim, senhor excrementíssimo, esse caso do seu filho lá no STF para passar pano no Queiroz nos deixou estupefatos. Resolve lá com o menino, né? Aí aparece já aqui uma típica eleitora do Bolsonaro, Léo. Arrependidos? Não. Só de ter tirado os demônios vermelhos, valeu. Votaremos nele milhões de vezes. Então a eleitora do Bolsonaro, não importa, pode roubar à vontade, pode fazer o que quiser, basta ter tirado os demônios vermelhos. É assim que passa. Aí o outro vem aqui embaixo. Olha, desculpa, mas a senhora é muito trouxa, né? Aí a outra, demônios vermelhos, isso é nome de cachaça? É o quê? Então, aí já tem um que já põe uma laranja aqui sendo espremida no liquidificador. A moral do Bolsonaro já teve melhor, Léo. Léo, já que você está querendo rir, eu vou te passar uma fórmula. A fórmula não é minha, ela foi trazida ontem no programa Léo Stoppa ao Vivo por uma das pessoas que estava assistindo. Abre a página no Facebook do Flávio Bolsonaro. Já que você está querendo rir, você vai ver que maravilha. Porque as pessoas estão lá, mas espera aí, você não vai falar nada a respeito do seu pedido de interrupção das investigações a respeito do caso Queiroz? E o mais desesperador, depois que essa pessoa fala isso, né, e tem lá parece que 5.000 reações nessa publicação dessa pessoa, logo abaixo tem um bobo que escreve coisa do tipo, vocês não entenderam, a gente não pode prestar atenção nessas coisas, nós precisamos focar porque senão o comunismo volta. Então, tipo assim, existe sempre esse imbecil que vai continuar defendendo a corrupção na família Bolsonaro, porque, afinal de contas, eles estão lutando contra o comunismo. Aí me aparece o inútil, o Roger, e fala que não. Porque antes o negócio deles era o Bolsonaro, a turma do Bolsonaro, a turma conhecida do Bolsonaro, né, os artistas que apoiavam o Bolsonaro, eles apoiavam o Bolsonaro. Agora que chegamos ao ponto em que está praticamente impossível continuar acreditando na honestidade do Bolsonaro, muitas pessoas começam a ter medo de passar vergonha, ter medo de serem confrontadas. Espera aí, você não apoiava o Bolsonaro? Aí, agora eles começam a se declarar de outra forma, né? Aquele velho, a culpa não foi minha, eu voltei no Aécio. A culpa não foi minha, eu votei no Aécio, que depois de a culpa não foi minha, eu votei no Aécio, virou todos eles não prestam, agora o meu trabalho foi contra o comunismo, a minha luta é contra o comunismo. Então, não só o inútil, como muitas pessoas conhecidas já estão dando esse tipo de declaração, afinal de contas, eles estão passando vergonha, Léo. Tem várias publicações exatamente falando isso, mas espera aí, você não defendia os Bolsonaro? Agora, o que você vai fazer? Você vai pular em cima do muro, você vai declarar sua decepção, ou você vai continuar defendendo? Não, a minha luta é contra o comunismo. Então não interessa a corrupção que vai acontecer agora. Afinal de contas, eles tiraram o comunismo e é bem pertinente com o Roger. Afinal de contas, para ele deve ser bem desconfortável deixar parte dos impostos dele para as pessoas que poderiam estar servindo de escravas para ele, né? Deve ser muito chato para o inútil ver uma empregada doméstica não aceitar mais ganhar meio salário mínimo. Deve ter uma fazendinha dele onde ele não consegue mais aquele trabalhador que ganhava mixaria, né, o suficiente somente para comer e dormir na própria fazenda.
revoltada. Então o inútil está revoltado, a elite está revoltada, mas no final das contas eles estão felizes, porque eles estão conseguindo recuperar os escravos, né? A luta deles foi contra o comunismo, Léo. Não foi contra a corrupção. A corrupção já não é mais bandeira do governo Bolsonaro. Agora, depois da luta contra o comunismo, depois de abrir a caixa preta do BNDES, eles vão focar na guerra contra a Venezuela. Afinal de contas, nós não temos problema nenhum para resolver internamente. E aí você me dá o gancho para entrar no nosso próximo assunto, Léo. Exatamente isso que está acontecendo. O que está acontecendo nesse momento? Bolsonaro, semana que vem, vai para Davos, a cidade de Davos, nas montanhas suíças lá, onde o escritor Thomas Mann escreveu A Montanha Mágica, livro famoso, tal, clássico da literatura alemã, né? E aí, o que ele está dizendo? Que ele vai liderar a luta global contra o Nicolás Maduro, né? Então, o Bolsonaro, ele quer ser o líder da coalizão internacional pelo golpe na Venezuela, né? É muito louco, Léo, que você tem um presidente brasileiro que queira liderar uma coalizão que só para tomar uma medida que só interessa aos Estados Unidos, porque quem vai levar o petróleo da Venezuela não é o Brasil, não é a Petrobras que vai pegar as reformas. Tipo assim, fazemos uma guerra imperialista contra a Venezuela, escravizamos o povo venezuelano e todo o petróleo é nosso. Não, fazemos estimulamos um conflito com a Venezuela e depois quem leva o petróleo são os americanos. Não tem nada a ver, não vai sobrar nada para a Petrobras. Você sabe que eu fico muito feliz com isso, né, Léo? O Bolsonaro está liderando esse movimento internacional aí contra a Venezuela. Sabe que eu fico feliz, né? A certeza de que não vai dar certo. A certeza de que não vai dar certo, porque a reputação internacional dele já começa a cair, claro. Já começa a ficar bem claro o que está acontecendo no mundo. Eu acho que a família Bolsonaro está ajudando a gente muito. Eu acho que foi uma super ajuda do Fux. Eu acho que o Fux deu uma oportunidade para a gente mostrar para o resto do mundo que a gente tem, infelizmente, um poder judiciário que está trabalhando só de forma política. Eu acho que tudo isso está sendo oportunidade. Tem que ser bem utilizado. O arrebento que chamamos de sorte vem de preparação e oportunidade. A oportunidade está aí. A pergunta que eu faço nesse momento é: a esquerda está preparada para se unir e mostrar para as pessoas que foram iludidas que não é hora de enfiar a cabeça no vaso e dar descarga, é hora do Brasil se unir contra o que está acontecendo? Eu acho que agora é essa preparação que eu não tenho certeza. Mas se acontecer... Olha, Léo, em tão pouco tempo de governo, foram tantas palhaçadas, vão acontecer outras palhaçadas, o governo está bem fragilizado. Agora, a pergunta, e o Queiroz, é uma pergunta que dificilmente vai se calar na cabeça das pessoas, por mais que todos os noticiários tentem esconder o caso Queiroz, por mais que o Bolsonaro tente esconder o caso Queiroz, falando de Palocci, falando de caixa preta do BNDES, é a oportunidade. O caso Queiroz sozinho derruba absolutamente tudo. O caso Queiroz derruba a frase "me chama de corrupto". O caso Queiroz derruba a hipótese de ser um governo contra a corrupção. E o caso Queiroz é uma oportunidade para mostrar para qualquer pessoa, dentro desse planeta pelo menos, que a justiça não é em nada imparcial no Brasil. Ô, Léo, inclusive por isso que você fez um vídeo, né? Obrigado, Fux, que a gente está subindo também na TV 247. Mas antes eu vou ler aqui o superchat do Lucas dizendo: roubem enquanto puderem, antes que o comunismo volte. Né? Porque o comunismo vai voltar, segundo ele. Aliás, hoje a gente teve uma bela entrevista com o governador do Maranhão, comunista do PCdoB, Flávio Dino, em que ele fala o que é ser comunista nos dias atuais. Defender comunhão, comunidade, defender os desassistidos, não deixar ninguém para trás. Né? É uma visão solidária da sociedade. Foi muito legal a fala dele. Mas eu queria que você falasse sobre esse seu vídeo, sobre esse vídeo Obrigado, Fux, que foi muito interessante. Eu vi e a gente vai subir aqui também. Léo, eu falo obrigado, Fux, porque hoje todos os movimentos no sentido de tentar frear uma coisa que é inevitável, a percepção pública de que existe uma grande corrupção por detrás da família menos corrupta do mundo, qualquer oportunidade no sentido de mostrar para o povo que o Lula foi preso injustamente é uma grande oportunidade. O mais importante de tudo que aconteceu até agora não é falar que a família do Bolsonaro é corrupta. Não. A grande oportunidade que a gente tem a partir desses eventos é mostrar que a justiça não é imparcial. Que o grande problema que nós temos na sociedade hoje é uma percepção que um juiz não tem interesses pessoais. A gente tem, infelizmente, contém inclusive naquele vídeo, eu acho, a nossa experiência no Maranhão. Quando nós entramos num táxi e a pessoa virou para nós e falou: mas vocês são tão conspiratórios? Vocês acham que o juiz teria intenções como essas? Existe na percepção das pessoas mais humildes a ideia de que porque um juiz é muito estudado, ele jamais teria qualquer decisão fora da lei. E não é assim. As pessoas precisam
precisam entender que ser humano é ser humano. Indiferente de ter nenhum ou ter 100 diplomas, um ser humano continua sendo um ser humano. O que significa que ele tem interesses pessoais, ele tem posicionamento de classe, ou ele é elite, ou ele, então, ele não é elite. Ou seja, a gente pode ter um juiz que tenha vindo de uma classe mais pobre e tem uma representação dos mais pobres no coração dele, mas a maioria vem das elites. Então, eles defendem os interesses das elites. Se a gente conseguir usar isso para mostrar para as pessoas, primeiro, que o poder judiciário não é composto por anjos e nem deuses. São seres humanos com interesses pessoais. Isso já vai ser um grande avanço, porque a partir daí a gente chama as pessoas para reflexão. Olha, da mesma forma que o mesmo STF que manda prender quando tem qualquer coisa relacionada à delação do PT, é o STF que blindou completamente o Flávio Bolsonaro. Você consegue imaginar que esse órgão do Poder Judiciário é sério? A gente consegue mostrar para as pessoas isso. Aí a pessoa, obviamente, nesse momento, ainda que seja eleitor do Bolsonaro, ele vai falar, tem muita coisa errada ali. Aí a gente tem a oportunidade de perguntar a pergunta derradeira. Se você consegue perceber que o Poder Judiciário não foi sério nessa decisão, por que você insiste em acreditar que o Lula foi preso de uma forma correta? Por que você não abre os olhos para a quantidade gigantesca de erros no processo contra o ex-presidente Lula? Então, o que o Fux fez nesse momento foi criar uma oportunidade para que a sociedade perceba que juízes têm interesses pessoais e, a partir daí, a gente pode desconstruir essa condenação do ex-presidente Lula. Quando a sociedade perceber que a condenação foi uma condenação puramente por interesses, somente para conseguir colocar esse grupo que está no poder hoje, que nem é o Bolsonaro, mas é o mesmo grupo do PSDB, do DEM, enfim, esse grupo elitista no poder, aí a sociedade começa a revoltar e aí nós vamos ter bons resultados dessa decisão do Fux. Até de dentro da merda, Léo, é possível resgatar alguma coisa. Não é assim que funciona com o esterco? O esterco vira adubo, né, Léo? Exatamente. O J. Salles está dizendo, nesse atual estado de coisas, pelo menos agora sabemos inequivocamente quem é quem nesse país. Todas as máscaras estão caindo, Léo. Sobre a Venezuela, então, o Bolsonaro vai tentar liberar essa frente internacional, né? O Maduro está preocupado, é importante que se diga, porque o Maduro também tem a oposição de todos os países da América do Sul. Por mais que tenha a retaguarda da China, da Rússia, não é tão simples assim. Tanto que ele falou que ele e o Trump terão que se colocar frente a frente e terão que se entender, né? O Maduro, então, está propondo um diálogo com os Estados Unidos. Iracema Silva está dizendo que o homem educado para o mal é um perigo para a sociedade, aqui no Superchat. Léo, você acha que essa, vamos dizer assim, liderança do Bolsonaro contra a Venezuela vai se converter num projeto de guerra ou só num projeto de pressão internacional que não vai dar em nada no final das contas? Eu acho que agora a gente continua vivendo essa setagem internacional para criar uma percepção internacional que o Maduro não representa o povo da Venezuela. Eu volto a dizer, nós não temos direito de decidir quem é o próximo governante da Venezuela, por mais que a gente não concorde, o mundo não concorda com o Bolsonaro eleito no Brasil, mas nós precisamos entender que, olha, Bolsonaro foi eleito pelo povo brasileiro. Pitaco internacional não interessa. Da mesma forma, o Maduro foi eleito pelo povo venezuelano. Pitaco internacional não interessa. O detalhe é que o que ele vai liderar é uma pressão internacional de percepção de que o Maduro é ilegítimo. A partir do momento que eles tiverem uma espécie de confiança que o mundo inteiro percebe o Maduro como ilegítimo, aí sim eles podem partir para a intervenção militar. A maior intervenção contra a Venezuela ela já está acontecendo, Léo, que é o embargo financeiro. Impedir que a Venezuela receba, inclusive, remédios já é o maior problema de todos. Eu acho que essa tentativa de diálogo com os Estados Unidos, em especial com Trump, que é abominado por muita gente, mas eu acho ele um governo muito melhor que o governo do Obama. As pessoas percebem o Obama como uma pessoa melhor porque o Obama era uma pessoa que tinha um papo muito forte. Hoje as pessoas conseguem perceber que falar não significa fazer. O Bolsonaro falou contra a corrupção esse tempo todo. Então hoje eu percebo o Trump como uma possibilidade de paz bem maior do que a possibilidade de paz durante o governo do Obama. Então eu acho que esse diálogo ele tem muito mais valor do que essa tentativa do Bolsonaro de continuar conseguindo a percepção internacional. Por quê?
O Bolsonaro não está fazendo isso para o Trump. O Bolsonaro está caçando essa liderança para criar uma percepção internacional de que o Maduro é um ditador sanguinário, obviamente, pros banqueiros que querem comprar o petróleo. Não é o Trump que quer comprar o petróleo. Então, se o Maduro vai conversar com o Trump no sentido de criar condições para que a paz aconteça, automaticamente essa percepção internacional de que o Maduro é talvez um governante inconversável, ela caia. Então isso vai ser muito interessante. Da mesma forma que um diálogo entre o Trump e o Kim, lá na Coreia do Norte, gerou uma expectativa mundial de que está bem melhor agora, eu acho que um diálogo com a Venezuela e os Estados Unidos vai gerar uma percepção interessante. O Bolsonaro não está fazendo tudo que ele está fazendo para o Trump. Ele está fazendo isso para as mesmas empresas que compraram o petróleo brasileiro. Porém, um diálogo entre o presidente dos Estados Unidos e o presidente da Venezuela vai baquear bastante o lobby internacional pela intervenção, porque vai criar uma percepção ao redor do mundo que o Maduro está querendo diálogo, que o Maduro está querendo resolver os problemas. Eu acho super interessante. Foi um bom lance, um bom movimento do Maduro, e eu queria aqui agradecer muito ao Luiz Cláudio Freitas, que se tornou membro do canal. Léo, antes da gente falar do Palocci, teve uma notícia hoje. O dono da CNN Brasil, que é o empresário Rubens Menin, aí das Minas Gerais, foi recebido pelo Bolsonaro e pelo Eduardo Bolsonaro. Ele levou também o Douglas Tavolaro, jornalista, que era da Record, braço direito do Edir Macedo, para esse encontro, né? Está muito claro, Léo, está muito claro que a CNN vai ser um projeto de apoio ao bolsonarismo, assim como é a Fox News nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a CNN ataca o Trump e a Fox defende. Esses empresários aqui foram espertos. Eles trouxeram a marca que briga com o Trump para fingir que eles vão ser independentes em relação ao Bolsonaro. Mas a primeira visita, hoje está na manchete do 247 agora, é um encontro CNN Brasil com o Bolsonaro. E tá muito indefinido, viu, Léo? Porque quando a gente percebe que o Bolsonaro tá na corda bamba, ele tá na corda bamba. Nesse momento, o detalhe é que quanto mais escândalos contra a família Bolsonaro, mais na corda bamba ele fica. E quanto mais na corda bamba está a família Bolsonaro, mais eles precisam ceder para as elites. Imagina o que o Bolsonaro não vai ter que fazer pela turma do Fux depois dessa decisão, porque, igual o Marco Aurélio falou, isso não é um pedido para ser nem lido, isso é um pedido para ser julgado na lata de lixo. É um pedido de interromper as investigações. Imagine que uma pessoa descubra alguma coisa sobre alguém do PT e, de uma hora para outra, esse alguém do PT faça um pedido para interromper as investigações. Como assim você vai criar um órgão, vai tirar a autonomia do Ministério Público de continuar as investigações? É uma coisa lúdica que aconteceu no Brasil e que custa caro. Quem paga somos nós, lógico. Então, nessa atual conjuntura, o Bolsonaro vai se tornando frágil. Quanto mais frágil o Bolsonaro, mais concessões o Bolsonaro precisa dar. Então, o Bolsonaro está indo em direção ao governo Temer, ou seja, um governo de extrema submissão. E à medida que ele vai em direção ao governo Temer, ele vai ficando mais vulnerável. Então, pode ser que essa CNN Brasil, ela nem tente fazer defesa do Bolsonaro, porque, olha, se até o inútil decidiu não defender mais o Bolsonaro, o Nando Moura está escondido, eu falo porque esses são a atual CNN Brasil. A Fox News brasileira hoje são esses comunicadores de direita que a gente tem, que fazem um grande agito na internet, e eles têm milhões de seguidores. E eu não falo milhões por causa do número de inscritos, eu falo milhões porque o que o Nando Moura fala é multiplicado por vários jovens ao redor do Brasil, talvez consiga alcançar mais de 50% da população. Se até essas pessoas estão com vergonha de apoiar o Bolsonaro depois dessa, a loura do banheiro, tá todo mundo morrendo de vergonha, eu não imagino, eu não tenho 100% de certeza que a CNN venha virar Fox News a favor do Bolsonaro, mas talvez depois da mourãolização do Brasil. Pode ser que eles já estejam planejando, enquanto a Fox News começa a ser construída, depois um processo de mourãolização. Mourão, sem essa antiga história política toda cheia de corrupção, Queiroz e companhia limitada, talvez a partir daí eles consigam criar não um bolsonarismo, mas o liberalismo puro, que é o sonho da elite brasileira. Ter um governo liberal sem extremismo. Aliás, é o que a CNN defende nos Estados Unidos, é o neoliberalismo radical. Essa é a agenda deles e o Brian deixou isso bem claro na entrevista que nos deu nessa semana.
O Décio Amado está dizendo, boa tarde, Léo. Ontem o clã Bolsonaro vestiu a carapuça e deu um tiro no pé ao mesmo tempo. Mas calma que vem coisa muito mais feia por aí, pelo que o Marco Aurélio sinalizou. Interessante o que aconteceu e essa lembrança dele, por quê? O Fux, né, matou no peito, arquivou lá, ou suspendeu a investigação sobre o Queiroz, deu foro especial para ele, mas o Marco Aurélio falou que no dia 1 de fevereiro, quando ele voltar do recesso, a decisão do Fux vai ser jogada na lata de lixo. Ele falou assim, vai para o lixo. Todo mundo sabe que o Fux tomou uma decisão ilegal, inclusive já tem jurista falando em impeachment do Luiz Fux, né? E o Marco Aurélio deu essa decisão. O que me intriga, Léo, é por que o Fux faria isso? Por que o Fux tomaria uma decisão ilegal, provisória, que não vai adiantar nada, que só serviu para desmoralizar a família Bolsonaro, né? Qual que é a questão? Será que o Fux também tem algum problema com esses rolos aí da Assembleia Legislativa? O que está acontecendo para o Fux também cometer esse araquiri público? Léo, eu vou voltar naquilo que eu disse antes, que é a ideia de que muita gente dentro do Brasil, para mim, as autoridades brasileiras estão sendo gravadas há muito tempo. Esse é um ponto. O outro ponto é que talvez o Fux tenha uma expectativa muito grande com a família Bolsonaro. Existe essa possibilidade? Claro que existe essa possibilidade. O Fux, ele perde reputação no meio jurídico, mas ao mesmo tempo que ele perde reputação por ter tomado uma atitude totalmente contra a lógica da justiça, do poder judiciário, a coisa continua pendendo de forma positiva para o lado dele, porque, em termos jurídicos, o que ele fez foi uma aberração. Mas vamos pensar que, em termos de proteção das elites, ele poderia estar permitindo um levante popular que traria de volta a esquerda. Então, o que o Fux fez? Ele tomou uma atitude que vai ser muito criticada por juristas de esquerda, juristas que são mais a favor da lei e menos a favor do que é conveniente. Todo mundo questionou, inclusive a Janaína Pascoal, a Janaína, o Deltan, ninguém aceitou o que o Fux fez. Foi flagrantemente ilegal, né? Então não foram juristas de esquerda, foi o meio jurídico em peso, 100%. Sim, mas aí que tá, Léo. O ponto de vista que eu tenho nesse momento é o seguinte: ninguém quer ficar oficialmente do lado do Fux. Um exemplo bem básico disso é no momento em que o Alckmin fingiu que ele não era Bolsonaro. É claro que o Alckmin não é. Claro que o Alckmin no segundo turno ele era Bolsonaro, porque senão seria o Haddad. É claro que o Ciro Gomes queria o Bolsonaro, porque senão seria o Haddad. O Ciro Gomes quer o Brasil entrando em dificuldade para ele ser a próxima solução. Então, nesse momento, nós temos muitas pessoas que querem criticar o Fux, pensando coisa do tipo, olha, se eu não criticar o Fux, eu vou ficar mal nessa brincadeira, porque o que o Fux fez foi muito feio. Mas olha, se o Fux não fizesse isso, obviamente a família Bolsonaro seria destruída e o comunismo podia voltar bem mais rápido. E quando eu falo comunismo, agora eu consigo perceber o que é o comunismo, depois que o Inútil fez a manifestação de que ele luta contra o comunismo. O comunismo, na percepção dessa elite brasileira, o termo comunismo, que não tem absolutamente nada a ver com o comunismo que foi proposto por Marx, o termo comunismo, na percepção dessa elite brasileira, é tratar os mais humildes com dignidade. O termo comunismo é tão somente evitar que a escravidão de fato aconteça no Brasil, criar condições para que as pessoas mais pobres não precisem se vender. Isso é o significado de comunismo. A luta deles é contra o comunismo. Comunhão, como disse o governador Flávio Dino do Maranhão. Márcio Santos, não vamos nos esquecer dos engavetadores de processos antes do governo Lula. Parece que tudo isso pode voltar também. Exatamente. Eram engavetadores gerais da União na PGR. A Lindalva está dizendo, tem a impressão de que esses dois loucos, Trump e Bolsonaro, vão transformar a Venezuela na Síria. Não sei se eles terão coragem para isso, mas enfim. E o Cláudio Alves está dizendo, estopa, pode mesmo um presidente vulnerável tomar medidas altamente impopulares, mesmo que para agradar as elites? Não ficará ainda mais vulnerável? Exatamente, ele vai nessa... Vou te passar para responder, porque é pergunta para você, mas ele vive esse eterno dilema. Ele é refém, ele é um Temer, ele tem que agradar as elites, mas quanto mais Temer ele é, mais impopular ele fica. Lembrando que ele já começa o governo com uma taxa de aprovação baixa. Na pesquisa XP e PESC, só 40% aprovam o desempenho dele, que é quem votou nele. Mas ele ter 20% de ruim e péssimo na largada já é muito alto, né? Então ele começou muito mal,
esse crédito dele está se queimando rapidamente, Léo. E aí eu queria que você falasse, então, um pouco sobre esse dilema, né? Entre ser o submisso Temer e também tentar ser um pouquinho popular, né? Léo, antes de falar sobre isso, eu vou só comentar uma coisa aqui que é lógico, a gente precisa averiguar, mas o Dudu Moraes traz uma coisa aqui, ó. A filha do Fux tem problema na mesma investigação do Queiroz. É um fato para ser investigado, para saber se tem realmente, se essa informação procede, mas isso, se for verdade, explica muita coisa, né? Pode ser que a filha do Fux esteja aí nesse mesmo processo do Queiroz e a partir daí o processo dentro do STF ele vai ser engavetado exatamente para que esse processo nunca alcance a filha do Fux. Caso a ser investigado, eu estou passando aqui, lógico, um comentário de uma pessoa aqui no chat. Léo, o grande dilema do Bolsonaro realmente o Bolsonaro gostaria de sobreviver, é aquele dilema da canção para viver mais. Ele queria sobreviver no coração do público que o elegeu. A todo momento, o Bolsonaro tenta tomar atitudes a favor do povo. Eu não posso culpar o Bolsonaro de querer ter apenas intenções ruins, não. O Bolsonaro achou que ele poderia enganar as elites e, após eleito, ele poderia governar para o povo. Isso me deixa muito impressionado, que eu sou aquele que, obviamente, acreditou durante todo o tempo que o Bolsonaro só tinha má fé no coração, só tinha maldade no coração. E não. No momento que o Bolsonaro foi eleito, ele começou a manifestar um pouco de vontade de fazer um pouquinho de bem, como, por exemplo, se manifestar contra a reforma da Previdência. Só que aí o Bolsonaro descobriu, da forma mais triste, que não é bem assim. O presidente eleito pelas elites, ele tem uma grande dívida com as elites. E assim como o Collor caiu porque o Collor não quis pagar a dívida com as elites, o Bolsonaro vai cair se ele tentar bater de frente com as elites. E agora ele entra nesse dilema. A todo momento ele tem que fazer atrocidades com o povo, ele tenta evitar essas atrocidades com o povo, e quando ele tenta evitar, ele toma pancada de um lado, é caso Queiroz do outro. Pode ser, inclusive, que essa tentativa de fazer um movimento anti-Maduro seja uma tentativa de evitar uma guerra armada contra o Maduro. Talvez, através de uma pressão internacional, eles consigam resolver o problema da Venezuela sem ter que iniciar uma guerra, porque quem deve a guerra para os Estados Unidos é o Brasil. Nós ainda temos essa dívida, infelizmente essa dívida foi assumida pelo atual presidente, e isso pode acontecer, mas parece que ele está lutando contra isso. Talvez, Léo, talvez. Agora, sobre essa questão do Bolsonaro, né, só lembrando que em Davos, quem vai abrir lá a fala também, quem vai é o Paulo Guedes, e o Paulo Guedes já está dizendo para todo mundo que ele vai lá assumir um compromisso com uma reforma da Previdência radical, ou seja, o Paulo Guedes é quem puxa para fazer as maldades com os velhinhos, com os trabalhadores, com os aposentados. Léo, vamos falar então dessa questão do Palocci, né, que é o tema principal. O Palocci, ele volta a acusar sem provas, e é uma coisa muito esquisita, né? Ele fala assim, o Lula recebia dinheiro da Odebrecht. Qual é a prova que você tem? Não, a prova que ele tem é que ele ia na Odebrecht e que ele também ia ao Instituto Lula. Então ele tem um rastreador do carro dele que fala, ele ia ao Odebrecht e ele ia ao Instituto Lula. Agora, isso não prova nada, que ele ia num lugar e ia no outro, né? Então, por exemplo, alguém mata, por exemplo, uma pessoa assassinada no shopping, né? E por acaso, alguém foi neste shopping neste dia. Qual é a prova? Não tem prova alguma. Então, o Palocci realmente está tentando acusar o Lula de maneira muito frágil, mas aparentemente isso vai sendo aceito pelo sistema judicial. E mesmo que isso não redunde numa condenação lá na frente, faz marola no noticiário, né? Ou seja, joga bosta no Lula e ninguém mais fala do Queiroz, pelo menos durante algumas horas. A finalidade do Palocci tem sido essa. Acabou que, no final das contas, eles usaram tudo que tinha, né, tudo que estava disponível para ser utilizado no sensacionalismo. Aí chega esse momento em que não sobrou muita coisa. Então eles precisam usar piadas repetidas. E piada repetida só faz retardado rir. Essa é a realidade. Lógico, vimos vários retardados no Twitter hoje rindo da mesma piada do BNDES, mas os retardados vão se cansando da piada repetida. Eles precisam criar novas histórias. Quem está criando essas histórias não é o Palocci, a gente sabe disso. Quem está criando essas histórias é um treinador de Palocci, infelizmente, ao imaginar que o Ministério Público, que seria um órgão, que seria fiscal da lei,
está usando meios obscuros para fazer política, a gente fica muito triste, mas a gente sabe que é isso que está acontecendo. É isso que tem acontecido durante todo esse tempo. Agora, falar que o fato de você ter ido num lugar e passado para o outro é prova de qualquer tipo de corrupção é muito feio, né? A prova de corrupção seria, como por exemplo, depósitos numa conta, que é o caso Queiroz. Seria, por exemplo, uma transferência do Queiroz para a pessoa que seria beneficiada por esses depósitos. Isso é prova. Bate-papo não é prova. E eu acho, Léo, que é até estranho a gente discutir na vida real, lógico, dentro do sensacionalismo da política brasileira faz sentido, mas discutir na vida real confissão adquirida mediante tortura é uma coisa muito estranha, porque o que está acontecendo é isso. E um caso muito estranho que aconteceu no Brasil uns anos atrás, que é o caso dos irmãos Nave, os caras foram torturados e confessaram um crime porque eles tinham desfeito a sociedade com uma pessoa. Essa pessoa foi considerada morta. E alguns anos depois, um dos irmãos Nave tinha morrido na cadeia, o outro tinha ficado com vários problemas no corpo por causa dessa permanência na cadeia. Depois foram descobrir que era o contrário, que era a vítima, a possível vítima, que tinha fugido com o dinheiro dos irmãos Nave. Então, prova adquirida mediante tortura não pode ter valor. Prender uma pessoa por anos e depois extrair dessa pessoa uma confissão que agrade o Ministério Público, isso não pode acontecer. Nós estamos regredindo muito naquilo que o Brasil foi aprendendo ao longo dos tempos e foi colocando na Constituição. A Constituição proíbe prova adquirida mediante tortura, e se alguém aí duvidar que é tortura uma pessoa ficar presa por anos para confessar alguma coisa, eu te peço, faça uma experiência, entra no quarto, tranca a porta e fica lá por uma semana. Depois você vai ver que realmente é muito desagradável ficar preso. Léo, por falar em coisas ultra mega bizarras, né, já que você falava disso, foi indicado um novo presidente do INEP, que é o instituto que é responsável por fazer o Enem, né? E aí ele deu uma entrevista, o nome dele é Marcos Vinícius Rodrigues. Sabe que ele falou? Que o Bolsonaro agora é o dono do Enem. O Enem, assim, o Bolsonaro, o Léo, ele não entende absolutamente nada de educação, né? Ele mal se expressa na língua portuguesa e ele passa a ser, na visão do cara do INEP, dono do Enem. Realmente está acabando, é a destruição completa do Brasil, né, Léo? No momento em que você começa a imaginar que uma pessoa que foi eleita para colocar em prática aquilo que a lei manda, importantíssimo isso, princípio básico do direito administrativo. O administrador só pode fazer aquilo que a lei permite, né? Nós podemos fazer tudo a menos que a lei proíba. O administrador só pode fazer aquilo que a lei permite. No momento que um administrador se sente dono da coisa pública administrada, a coisa fica muito estranha. Mas eu volto a dizer, essas coisas são oportunidades, porque hoje nós temos uma deficiência muito grande no apoio ao Bolsonaro. Uma coisa muito estranha. Nós temos minorias apoiando o Bolsonaro, nós temos professores apoiando o Bolsonaro, tudo isso é muito estranho. À medida em que essas pessoas vão tomando pancadas como essa do INEP, né, começa a ficar claro que deu ruim. Apoiar o Bolsonaro não foi uma coisa legal. O que significa o Bolsonaro ser dono do INEP, ser dono do Enem? Significa que o Bolsonaro, que não tem noção nenhuma de absolutamente nada que é ensinado no ensino médio, é a pessoa que vai delegar para os liberais, obviamente instruídos pelas escolas liberais americanas, aquilo que tem que ser priorizado. Então, hoje, o Brasil começa a priorizar a submissão aos Estados Unidos. Então, a soberania não é mais assunto para ser ensinado, porque ele nem vai ser cobrado no INEP. Assim, eles conseguem conduzir a mente dos brasileiros. Podem colocar ali uma dose de 55% das perguntas relacionadas ao fanatismo religioso. Assim, eles conseguem acabar com o desenvolvimento intelectual dentro do Brasil. Assim, eles conseguem realmente fazer com o Brasil aquilo que aconteceu, por exemplo, na Turquia, que é o grande exemplo que eu tenho trazido aqui todas as vezes que eu falo sobre o que é destruir uma nação intelectualmente. Com o domínio do INEP, a partir de agora que o Enem passa a ser do Bolsonaro, o Bolsonaro pode emprestar esse Enem para Damares, para que a Damares transforme o Brasil num país extremamente fanático. E aí vai ficando cada vez mais difícil sair dessa situação que a gente está vivendo de extrema submissão. Léo, tá me ouvindo ou não? Léo, tá aberto o microfone, né? Acabo de receber aqui uma notícia que vai render uma manchete espetacular, urgente. Vou compartilhar aqui com o nosso pessoal, né?
Você vai cair para trás, Léo. Isso aqui é um memorando sigiloso do corregedor da Receita Federal. O nome dele é José Neto. Ele faz um alerta ao secretário da Receita Federal dizendo que o Bolsonaro está desmontando o sistema de combate à corrupção fiscal no Brasil. Ou seja, ele está abrindo espaço para todo tipo de fraude tributária. É um documento sigiloso, foi obtido pela jornalista Bela Megali. Acabo de mandar para os nossos editores, e isso vai ser manchete do 247 agora. Não é que as pessoas estão descobrindo que, com o rolo do Queiroz, né, a família Bolsonaro está toda enlameada também. Não, é mais do que isso. É um governo de combate ao combate à corrupção. É um governo que combate o combate à corrupção, Léo. Exatamente aquilo que o povo mais temia, né? A cubanização do Brasil. A gente está em processo aí de possível isolamento geopolítico por causa das bobeiras que o Bolsonaro tem falado e tem prometido, ou seja, o processo de cubanização, esse processo de crescimento acelerado do Estado. Hoje nós já temos um Estado que vai interferir naquilo que pode ser ensinado, e o povo que aceitou tanto essa retórica da corrupção agora consegue ver que a corrupção vai acabar, pelo menos nos noticiários, que vai ser proibido investigar a corrupção. É mais uma oportunidade. É o que eu digo. Nós, hoje, precisamos entender que o maior partido do Brasil precisa ser o partido do deboche, porque não estamos em período eleitoral e a maior arma que a gente tem contra a imbecilidade é, sem dúvidas, o deboche. O imbecil precisa entender que ele é imbecil. Enquanto o imbecil pensar que ele é espertalhão, fica bem difícil. No momento que o cara entende, fui feito de idiota, fui massa de manobra, aí que o cara tem o Schumpeter, Léo, deixa eu abrir um parênteses aqui. O Schumpeter, ele falou sobre uma coisa que é o ócio criativo. Eu acho que é o Schumpeter mesmo que falou sobre isso. E ele falou que durante o ócio criativo você tem aquele super insight e pensa, nossa, eu poderia fazer isso. Nós precisamos despertar esse insight de estupidez, que é aquela hora que o cara tá de peito levantado pensando, eu sou o máximo, eu sou contra o PT porque eu sou da classe média alta, eu consegui financiar o meu Celta, eu sou um cara muito rico e eu voto em Bolsonaro que eu não gosto de corrupção. Na hora que ele tem aquele tapa na cara, que ele vê que exatamente tudo que ele tentou combater nas urnas é aquilo que ele colocou, ele tem aquele momento, assim, de insight, assim, fui estúpido, fui idiota. Aí ele começa a ter vergonha das pessoas em volta. Ele começa a ter vergonha de quem ele realmente agrediu para defender o Bolsonaro. Ele começa a ter vergonha de ter sido robô do Bolsonaro. Você lembra do eu fui robô do Bolsonaro? Nessas horas, aquelas pessoas que fizeram aquele videozinho eu fui robô do Bolsonaro, elas estão escondidas em casa, morrendo de vergonha. Quem usou a camisa eu não tenho culpa, eu votei no Aécio, ficou com vergonha há muito tempo. Hoje, as pessoas estão passando vergonha. É hora da gente usar, primeiro, o poder do deboche para baquear e julgar essas pessoas no chão. Na hora que elas perceberem que foram estúpidas, é a hora da gente falar, ora, tem salvação. Basta você integrar ao Brasil de verdade. Parar de viver nesse mundinho seu de que existiria uma turma política no Brasil que ia lutar contra a corrupção e começar a pensar que a gente precisa de uma turma de políticos para lutar pelo desenvolvimento econômico. Se você quiser lutar contra a corrupção, você precisa pedir não uma turma de políticos humanos, você precisa pedir intervenção do meteoro. Todos os dias tem alguém prometendo a vinda do meteoro, mas o meteoro não vem. Então, enquanto não vem o meteoro, preocupe-se com o desenvolvimento, com a soberania, com o crescimento, com a geração de empregos. Não que você deva esquecer a corrupção, mas é melhor já ir acostumando com ela. Falando em soberania, Léo, o Lula respondeu ao Palocci e disse que ele inventa historinhas para criar manchetes de jornais. A Eni Lopes Fernandes está perguntando se a gente sabe do encontro entre o Olavo de Carvalho e Steve Bannon, né? O que mostra realmente que existe uma articulação da pesada, né, em torno desse projeto bolsonarista, né? O Steve Bannon, que é o marqueteiro do Trump, que foi também marqueteiro do Brexit, que é um dos marqueteiros da nova direita, que no fundo é um braço do Deep State, lá nos Estados Unidos, esteve com o Olavo de Carvalho para passar novas instruções, né? Provavelmente foi dali que veio esse ataque do Olavo de Carvalho aos deputados do PSL que foram para a China, e o Olavo de Carvalho está dizendo, não, vocês não podem ir para a China porque a China é comunista. Aí o pessoal falou, não, mas veja bem, a China é o país que mais compra do Brasil, é o país que mais investe. Não, mas é comunista, não pode. Então, realmente,
essa questão Bannon, Olavo de Carvalho, Bolsonaro, é tudo parte do mesmo pacote, que é um projeto de colonização do Brasil pelos Estados Unidos que transforma o país num grande quintal. Tudo isso é parte da guerra comercial Estados Unidos-China, né? São duas potências se confrontando, como se fosse assim, dois atores que sobraram no tabuleiro de xadrez, num jogo de war, e os Estados Unidos estão dizendo, não, o Brasil é território meu. Os chineses, não, mas veja bem, a gente investe muito, a gente compra muita coisa do Brasil. Fato é que o Bannon e o Olavo de Carvalho ontem se reuniram lá em Virgínia, onde mora o Olavão. Coisa feia imaginar que nós temos uma sociedade que, se montasse uma empresa, as pessoas que apoiam esse tipo de postura, elas não têm muita noção de que elas estão propondo para a realidade brasileira uma coisa bem diferente daquilo que elas fariam para a realidade da vida deles. Se a gente tivesse, se essas pessoas que estão hoje apoiando a ideia anti-China, se eles montassem uma empresa, olha, eles são moralistas, mas o cara do bairro que foi condenado por estupro seria muito bem-vindo como consumidor na empresa deles, como cliente. Aquele cara que é muito famoso por bater na mãe, na empresa desse cara, seria muito bem tratado. E qualquer tipo de religião, macumbeiro, muçulmano, cristão, qualquer tipo de religião seria muito bem recebido no comércio deles. Porque a finalidade de um comércio é o lucro. Por que esse mesmo cara que pensa dessa forma, quando ele pensa nele, no comércio dele, é tão idiota quando a gente pensa em negócios internacionais, né? O que faz um imbecil pensar que o Brasil deva abrir mão de um grande cliente internacional? O Olavo não é imbecil, lógico que não. O Olavo simplesmente é uma pessoa que está trabalhando na imbecilização porque ele trabalha nesse grande esquema de guerra comercial entre Estados Unidos e China a favor dos Estados Unidos. Então, enquanto o Olavo de Carvalho ganha muita grana nessa brincadeira de apodrecer a mente dos brasileiros, os brasileiros com mente apodrecida, eles conseguem ter dois posicionamentos no momento em que eles começam a discutir o Brasil ou discutir a vida deles. Olha, o brasileiro, quando ele tem o muro da casa dele pintado pelo vizinho, ele ameaça o vizinho de morte. Agora ele vai poder matar, ele vai ter posse de armas. Então, se o vizinho chutar o portão, então ele mata a família do vizinho inteira. O brasileiro está vendo o Brasil perder as suas riquezas, mas ele não se sente dono do pré-sal. Ah, por quê? Porque a gasolina no Brasil não é barata. É falta de conhecimento do que significa os royalties do pré-sal investidos na saúde e na educação. O mesmo brasileiro que não dispensaria nenhum cliente, ele acha que o Brasil tem que dispensar a China, tem que dispensar países árabes. Que, cara, estranho. O brasileiro jamais, sob hipótese alguma, colocaria na própria empresa o Bolsonaro como presidente. Se um brasileiro montasse hoje uma fábrica de alguma coisa, ele nunca colocaria o Bolsonaro. E digo mais, se o Bolsonaro montar uma grande empresa, ele jamais será o presidente da empresa dele, porque ele mesmo confessou que não sabe nada disso. No entanto, para presidir o Brasil, o brasileiro colocou o Bolsonaro. Se você chegar perto de qualquer pessoa da família Bolsonaro e perguntar, olha, você tem 10 milhões de reais para montar uma empresa, acabou de montar a empresa, precisa de decidir o diretor. Você decide o Haddad ou o Bolsonaro? Até o Flávio Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro e até o próprio Jair Bolsonaro decidiriam pelo Haddad e não pelo Jair Bolsonaro, mas a sociedade brasileira votou, foi no Bolsonaro. Então nós estamos vivendo uma situação em que o brasileiro, quando ele pensa na vida dele, ele tem um comportamento. Não, meu comércio pode vir comprar pode ser o Fernandinho Beiramar, se for para comprar no meu comércio, que vem o maníaco do parque, eu não tô nem aí. Mas quando ele pensa no Brasil, ele quer excluir a China do hall de parceiros comerciais do Brasil, porque a bandeira é vermelha. É muito estranho, mas o que está fazendo o brasileiro ser tão imbecil? Será que é só o Olavo de Carvalho? Será que o Olavo de Carvalho é tão poderoso assim, a ponto de ter conseguido injetar uma espécie de câncer no cérebro de grande parte da população brasileira? É um desafio muito grande descobrir como que ele conseguiu isso tudo, né? Pois é, um dia isso ainda vai virar documentário, filme, vai ser uma coisa impressionante. Horaci Fortunato, aquelas pessoas que estamparam nas camisetas "Eu votei no Aécio", não tiveram coragem de se manifestar agora, né? Mas eu já vi uma camisa circulando que é muito engraçada, Léo. Estão vendendo por aí, é o seguinte, eu não tenho culpa, eu votei no Daciolo. Você já viu essa? Não vi não, Léo. Essa camisa deve ser legal. Inclusive, assim, eu não posso comprar uma camisa dessa não, mas inclusive eu vou até divulgar, porque falar que votou no Daciolo agora é a melhor escapatória, né? Porque, olha, o cristão antipetista, ele não pode falar que votou no Haddad.
porque senão ele perde popularidade na igreja. E isso é uma estratégia, tá, gente? Dentro daquele círculo social, o cara é atacado. Então, para ele não perder o círculo social, ele acaba assumindo uma postura que é completamente contrária àquilo que ele acredita. Muitas pessoas dentro das igrejas sabiam que estavam sendo enganadas, mas para não perderem os amigos na igreja, não perderem a admiração do pastor, e talvez até um título, né? Presbítero, obreiro, para não perderem um título na igreja, eles acabaram obedecendo os pastores. Hoje tem uma escapatória para essas pessoas, acabaram de criar. Você não precisa falar, eu não tenho culpa, eu votei no Haddad, para o pastor não ficar bravo. Você pode falar que votou no Daciolo, porque se o pastor falar mal do Daciolo, ele vai estar sendo contraditório. Aí nós vamos ver, Léo, que o Daciolo ganhou com 80%. 80% do brasileiro agora vai ter votado no Daciolo. E quem teve essa ideia aí foi muito esperto, porque agora talvez seja a segunda atividade mais lucrativa no Brasil, depois da funerária. Mas a Josi Negreiro está botando aqui, ó, eu não tenho culpa, votei no Haddad, né? Então ela está colocando colocando as coisas no lugar. A Valéria Moraes está dizendo Lula preso político. Léo, você sabia que tem uma grife de uma igreja evangélica aqui de Belo Horizonte? O dono da igreja, né, o pai dele era um pastor que me parece que teve um período que era uma pessoa muito séria. Aí depois, na hora de brigar, quem que seria o sucessor? Que as igrejas são como monarquia, as igrejas têm sucessores. Na hora de brigar, quem seria o sucessor? Teve um quebra-pau, a filhinha, que era muito admirada, perdeu a briga porque tem que ser homem, né? A sucessão das igrejas tem que ser homem, tem todo esse machismo na igreja. Aí quem sucedeu foi o filho desse pastor, e ele tem uma grife, de roupas de marca. Ele é um que provavelmente vai explorar essa brecha no mercado aí para vender para os evangélicos. Eu não tenho culpa, eu votei no Daciolo, porque agora falar que votou no Aécio não dá, falar que votou no Haddad não pode, falar que votou no Daciolo continua sendo cristão. Então pode ser que eles ainda saiam por cima depois dessa merda toda. Ô, Léo, eu queria recomendar muito para quem não teve a oportunidade de ver, a entrevista do Flávio Dino hoje, a TV 247, foi muito boa, foi realmente espetacular, falou com muita propriedade sobre o caso Queiroz, sobre Venezuela, sobre o comunismo, sobre questões importantes, sobre o Maranhão, o estado que ele governa, onde é muito bem avaliado, então vale a pena assistir quem não teve a oportunidade de ver, né? Queria agradecer, né, a todos que são membros, inscritos, sócios do canal, assinantes solidários da TV 247, né? Vou pedir aqui mais uma vez, né, em brasil247.com/apoio ou /democracia, se quiser apoiar os jornalistas pela democracia, e te desejar, Léo, um belo fim de semana, né? Semana cansativa, tensa, muita novidade, sempre tem muita confusão, né? Queiroz, tal, essas coisas, mas chegando a hora de descansar um pouquinho, né, Léo? Léo, exatamente, Léo. Olha, final de semana é a hora de descansar, é aquela hora que a gente tem que... Eu, particularmente, gostaria muito de deitar um pouquinho, ficar brincando com a Luísa, mas não pode. Eu tenho um trabalho sanguinário para entregar na segunda-feira. E esse trabalho, depois de pronto, eu vou querer publicar na TV no Brasil 247, porque nesse trabalho eu falo... Oi? Que trabalho é esse? É um trabalho para o mestrado de Direito, mas é um trabalho muito disruptivo que eu estou fazendo, porque esse trabalho eu junto engenharia de produção com o direito e contabilidade, e eu mostro como que os juízes podem ser avaliados de acordo com seus interesses pessoais. Então, no lugar das pessoas ficarem iludidas que juízes querem julgar conforme a lei, vamos cair na real. Juiz julga conforme aquilo que vai gerar mais resultados para eles. Isso foi na primeira apresentação do trabalho. Isso foi um desespero total. Você imagina eu falando com várias pessoas, vários juízes, né, num mestrado em Direito, vários juízes escutando eu falar que o juiz é um interesseiro. Então foi aquele desespero todo. Eu estou fazendo com muito prazer que no meu trabalho tem exemplo, inclusive, de como a gente poderia avaliar as decisões do Sérgio Moro. Agora é a reta final, preciso entregar a versão final desse trabalho, então esse final de semana eu vou ficar desesperado fazendo pesquisas e inserindo lá citações. É isso aí, então, Léo. Obrigado a você, obrigado a todos que nos acompanharam até agora. E daqui a pouco tem o nosso Boa Noite com Paulo, Gisele e Alex. Fechando a semana, amanhã tem uma grande programação aqui também com a gente. Obrigado a todos vocês e até a próxima. Até amanhã, eu estarei amanhã às 10 da manhã. Valeu, Léo. Boa noite. Pessoal que está assistindo aí pelo Leonardo Estopa, eu estou de volta aqui. Eu queria muito agradecer vocês que estão participando comigo aqui no meu canal, Leonardo Estopa Oficial. Vou só ler aqui.
mandar um abração para o Jaque Cunha, Vitório Novaes Rocha, Luciene Arroio, João Fernandes Kremer Cruz. Acabou que eu coloquei a vinhetinha de final aqui, porque eu imaginava que o Léo estava querendo fazer uma reunião pós-programa. Deixa eu lembrar vocês de uma coisa muito importante. Eu estou começando a transmissão do Léo Estopa ao vivo mais cedo aqui pelo canal do Estopa. Então, se vocês puderem, participem comigo pelo canal do Estopa às 10 da noite. Às 10h30 da noite eu começo a transmissão também pelo canal Leonardo Estopa. Então, muito obrigado a todos vocês que participaram do programa Léo ao Quadrado. A intenção é, né, que o 247 permitiu de eu fazer essa retransmissão aqui do programa Léo Estopa ao vivo, do programa Léo ao Quadrado aqui ao vivo também no canal do Estopa. Então, o Flávio Henrique pergunta quais os horários. Flávio Henrique, olha, as transmissões ao vivo, elas acontecem aqui no canal do Estopa, às 6h30 da tarde, que é essa transmissão que acabou de acontecer, do Léo Estopa, do Léo ao Quadrado, em rede com o canal Leonardo Estopa. Qual que é a diferença? No canal TV 247 acontece um Hangouts, que é aquela transmissão normal do Google, né? Aqui no canal Leonardo, no canal do Estopa, eu faço corte, então eu faço aquela diferençazinha, uma hora que aparece eu e o Léo, e os nomes aparecendo, essa diferençazinha, e os comentários aparecendo. Então essa é a diferença da transmissão do canal do Estopa e da transmissão que acontece na TV 247. Mais tarde, às 10 horas da noite, eu volto aqui, nesse canal, que é o canal do Estopa. Quando for 10h30 da noite, o canal Leonardo Estopa entra em rede com o canal e os dois canais vão transmitir a mesma coisa. Então, 10h30 da noite, entra no ar o programa Léo Estopa ao vivo. Às 10 da noite, entra no ar o Esquenta, que é exclusivo aqui no canal do Estopa, e eu transmito também quando dá no Facebook. Quando for meia-noite, acaba a transmissão no canal Leonardo Estopa e a reprise rola aqui nesse canal do Estopa. Só que quando meia-noite, a reprise começa a rodar aqui no canal do Estopa e a reprise roda a madrugada inteira, porque aí eu coloco primeiro a reprise do programa que acabou de ser exibido, depois eu coloco a reprise do Léo ao Quadrado e aí a coisa vai rodando a madrugada inteira. Então, nesse canal aqui, que é o canal de lives, vocês vão ver que, assim, quem quiser participar da reprise do bate-papo durante a madrugada, vocês vão ter a reprise aberta durante a noite e sempre nesse canal aqui, os comentários estarão armazenados, como é o que está acontecendo agora. Tem uns comentáriozinhos aparecendo aqui no lado, nesse telefoninho aqui que aparece do lado aqui, escrito YouTube, canal do Estopa. Então, muito obrigado a todos vocês. Eu peço vocês, quem ainda não foi inscrito no canal do Estopa, se inscreva e marque para receber as notificações. Quem ainda não foi inscrito no canal Leonardo Estopa, se inscreva. E só uma explicação para que vocês entendam, eu estou movendo as lives para o canal do Estopa para que o canal Leonardo Estopa volte a enviar notificações, porque as pessoas não estavam assistindo às lives, as pessoas que não assistiam às lives também não estavam recebendo as notificações dos outros trabalhos. Então, muito obrigado a todos vocês que participaram até aqui. Vou colocar então aqui a reprise de encerramento, encerra alguns segundos depois. Abração a todos e até mais.